Olá! Cá estamos de novo, teimosos nós. Os velhos são os trapos. Para a nossa nona conversa, entrevista mensal. Desta vez com uma figura importante e interessante da área editorial. Encontramos-nos ainda ao abrigo de medidas cautelares, como se vê aqui, mas encontramos no seu quartel-general de trabalho, onde são preparados e editados os milhares de livros que já publicou ao longo da sua vida. Ou seja, a sede da editora Colibri, situada em Famões, local que, embora não sendo longe de Lisboa, só vim a conhecer quando a bondade do Dr. Monteferro me facilitou a edição de um primeiro livro que publiquei, diria que quase fui obrigado a publicar. A atenção da Colibri não ficou por aí e já me vieram a aturar. Ele e a sua amabilíssima equipa técnica, por mais umas vezes. Com este convívio e com o de outros amigos que também por cá têm passado, acabei por perceber a rica personalidade deste editor, do seu trabalho, das suas permanentes iniciativas, do que a Colibri representa para ele e para a sua gente, mas ainda mais importante do que isso, o que a Colibri representa para a sociedade portuguesa. Fernando Monteferro teve origens modestas, na terra onde nasceu em 1953, Porto Alegre. Foi toda a sua vida basicamente um autodidata, tanto nos estudos como na sua já longa atividade associativa, social e política. Serviu na Armada, representou o movimento das Forças Armadas em Angola. Teve missões atribuladas, na não menos atribulada fase do pós-25 de Abril. Licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa em 1986 e acabou por fundar a sua editora Colibri em 1991. Tem já uma longa história editorial em Portugal e no estrangeiro, abarcando praticamente todas as áreas do saber. Conhece bem o mundo editorial português, as suas dificuldades, os seus atropelos e as suas políticas. É membro da Amnistia Internacional e sócio fundador da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Dizer mais coisas sobre o nosso convidado de hoje é, como se percebe, muito difícil. O melhor é conversarmos com ele. Tudo bem? Olá, boa tarde. Olá. Tenho aqui uns tópicos. É natural que os amigos exagerem sempre um bocadinho. Nos olhos têm sempre o privilégio e a honestidade de ampliar um pouco. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Ora bem, tinha aqui uma primeira pergunta preparada para si, que é alentejano, nascido em Porto Alegre, teve uma vida acidentada, digamos, até à idade da tropa. Pode falar-nos dessa fase toda? Sim, é uma vida muito comum. Então, os miúdos que nasceram numa aldeia pobre do Nordeste alentejano, não é? Oriundo de famílias de pequenos agricultores, muito pequenos agricultores, cuja terra não era sequer suficiente para poderem governar-se daí, e de modo que o meu pai tinha que trabalhar regularmente tal como muitos outros homens, não é? Tinham que trabalhar nas ceifas, nas fegas, como eles chamavam, da azeitona. Portanto, sempre que havia algum trabalho extra, ele teria que largar, digamos, a enxada para poder dedicar-se um pouco mais a angariar o pão para os dois filhos. Éramos dois irmãos, não é? Somos dois irmãos, sim. Felizmente somos vivos os dois. E, portanto, enfim, a meninice foi uma meninice alegre, apesar de tudo, apesar das contingências e das limitações que existiam na terra, mas foi uma meninice agradável no meio disso tudo, não é? Aprendi a gostar da natureza, de ir ver os ninhos, de conhecer os pássaros. Aprendi a conviver no meio da natureza, isso foi muito importante, não é? Depois acabei por ir trabalhar, quando fiz a quarta classe, fui trabalhar, já antes trabalhava, ajudava o meu pai a guardar as ovelhas, em algumas pequenas tarefas na própria terra, não é? na própria agricultura. E quando fiz a quarta classe acabei por ir trabalhar com 11 anos para Porto Alegre. Ia a pé, 5 km a pé, de manhã, e à noite regressava também. Levava uma pequena lancheira com um lanchezito para comer qualquer coisa à hora do almoço, não é?
E depois andava todo o dia, chamavam-se os marçanos, né? Todo o dia com uma cesta às costas a entregar as mercearias às pessoas que eram clientes daquele comerciante. E vivi assim até praticamente, depois de trabalhar numa pastelaria também, o que era ótimo, porque de vez em quando havia uns bolos que se partiam, propositadamente ou não é? E eram deliciosos, não é? E, portanto, aí comecei também, depois aos 14 anos comecei a estudar na escola comercial noturna, e aos 16 achei que era bom arejar para outros mundos, não é? Foi por isso que vim como voluntário para a Marinha, não é? E aí a Marinha foi a abertura de outros horizontes, não é? Também lá esteve, não é? Sabe como é, a Marinha é uma escola de vida extraordinária, e aí tive a oportunidade de conhecer companheiros muito importantes que foram companheiros para o resto da minha vida, não é? Amigos para o resto da vida, e foram muito importantes na minha formação. Também os tenho, não é? Sem dúvida, digamos que há um percurso, há um antes na minha vida, que foi o tempo que vivi em Porto Alegre, na minha aldeia, que se chama Ribeira de Nisa. É um espaço muito bonito do ponto de vista paisagístico, porque é a caminho da Serra, fica na encosta da Serra de São Mamede, a caminho de Marvão e de Castelo de Vido, não é? E do ponto de vista paisagístico, enfim, Portugal é todo ele muito diversificado, não é? E poderemos dizer bonito, de um modo geral, não é? Mas ali de facto não se fica atrás. Castelo de Vido, Marvão, aquele triângulo com Porto Alegre, é de facto um espaço muito, muito, muito agradável. Muito agradável. Eu conheço. Conhece também, não é? Conhece também. E de modo que, pronto, há um antes, não é? De facto, em que vivia muito enclausurado do ponto de vista do conhecimento, não é? E há um depois em que há o deslumbrar perante o mundo, não é? E perante as ideias. E a Marinha, de facto, abriu-me esses horizontes fantásticos, não é? Enfim, nesse período da minha vida, de facto, há um evoluir-se, podemos chamar-lhe assim, não é? De uma constatação de que o mundo é muito maior do que aquele que conhecia até então. E acho que tenho um espírito de grande curiosidade, e a partir daí procurei inteirar-me sempre que possível o melhor sobre o mundo, não é? E fazer naturalmente as minhas opções de vida, do ponto de vista político, do ponto de vista social, e isso foi muito importante. Eu penso que tudo isso me ajudou imenso a crescer. Se é que cresci alguma coisa, se é que nós crescemos alguma coisa, não é? Mas acho que era bom mantermos sempre com o espírito jovem. Isso é fantástico, não é? Crescermos, mas mantermos sempre o nosso lado de criança. Eu tento fazê-lo com os meus netos e com os meus sobrinhos, não é? Eles, por vezes, devem pensar que eu sou um miúdo igual a eles. Devem pensar, porque eles brincam comigo como se não percebessem que eu sou um bocadinho mais alto que eles. E depois a África também foi importante, não é? Passar por África, não é? Infelizmente foi necessário passar por lá, ainda durante a Guerra Colonial, e acho que os meus 3 anos de Luanda foram, digamos, o culminar de alguma coisa que já vinha acontecendo em termos de interesse político, e os contactos aí foram muito mais frutíferos, digamos assim, intensos, não é? É aí que tenho Porque esteve muito envolvido na toda aquela cena do pós-25 de Abril. Sim, e em Luanda esteve... do pós-25 de Abril, sim, praticamente a seguir ao 25 de Abril, passei a fazer só trabalho político, deixei a Fortaleza de São Miguel, onde fazia o meu trabalho como radiotelegrafista e, enfim, marinheiro das comunicações, para passar só a fazer trabalho político através daquelas célebres comissões de bem-estar e da CDAP, que eram as comissões dinamizadoras das praças da Armada, e como tal foram momentos realmente empolgantes, não é? Com os tiros à mistura, não é? Porque havia, entretanto, a guerra aproximou-se de Luanda, e aproximou-se e criou raízes em Luanda, não é? Criou raízes em Luanda, não é? E enquanto nós íamos fazendo o nosso trabalho, nós, digo, marinheiros, não é? Gente que estava com o 25 de Abril, ao mesmo tempo sentíamos que estávamos ali a mais, que era necessário vir embora, mas era também necessário fazer um trabalho, enfim, um trabalho que era preciso fazer, e não abandonar as coisas ao Deus dará, não é? Ainda há pouco tempo, aqui em conversa com um companheiro da Armada, ele até me disse: eu também fui a Cabinda não, a Santo António do Zaire, porque há um momento em que uma força de fuzileiros diz que já não está para estar lá,
porque já não fazem nada, porque iria ser entregue aos movimentos de libertação, e queriam-se vir embora assim, sem mais nem menos, não é? Eu nem que lá fomos, acho que era um CES, para convencer a ficar. Convencer a ficar mais algum tempo, porque era necessário, não é? Foram momentos dramáticos, não difíceis, dramáticos, não é? Do ponto de vista político e social, para muita gente, mas acabámos por viver nesta charneira, coisa que se podia ter evitado. De mudança, pois, podia ter evitado se houvesse clarividência suficiente para perceber que não havia condições para sustentar claro. 3 guerras, ainda por cima, quer dizer, num país pequenino, que ia exaurindo completamente a sua juventude, os seus jovens, as suas economias, não é? Num país pequeno e não rico, para não dizer pobre, não é? E que, enfim, e para quê? Para defender o quê também, não é? Porque todos nós sabemos que nas ex-colónias, enfim, eram os grandes grupos que eram os interessados em que aquilo se mantivesse, não é? Os grandes grupos, não havia grande interesse das populações de lá, claro que não pretendiam manter-se sob o domínio português. E todo o contexto internacional se dava a entender que não havia condições para se manterem colónias de europeus em África, não é? Que já tinha desaparecido tudo, não é? Fomos os últimos, praticamente, não é? Portanto, foi uma guerra inglória, não é? Inglória. Sem dúvida que foi, não é? Mas tinha aqui, enfim, e continuando isto, vamos enliando as questões, depois dessa atividade da tropa, e depois chegou à licenciatura em Filosofia. Sim, depois achei que... antes disso andei metido, um bocado próprio dos nossos tempos de jovens, não é? Voltei para... Estive em Moscovo, onde estive a estudar marxismo-leninismo em Moscovo, numa escola do PECOS, não é? Aliás, era próprio dessa altura os jovens quadros promissores irem estudar para aquelas novas para o leste, estudar para o leste, não é? E portanto tive essa faculdade também de ir conhecer o leste, não é? E acabei por voltar, quando voltei, acabei por estar ligado ao Partido Comunista Português. Acabou por perceber. E depois acabei por fazer o meu próprio trajeto também, não é? Quando achei que era de fazer, e por isso fui para a Filosofia e deixei a política. Não é? Tirou o curso, portanto, de Filosofia? Tirei o curso de Filosofia na Faculdade de Letras também. Também foi muito importante, sem dúvida, não é? Sem dúvida que sim. E, portanto, toda essa mistura de militância política, militância cultural, social, tudo isso foi, como já contou, enfim, de grande importância para a sua formação, para a sua, sim, mas tudo de experiência da vida. Tudo de experiência da vida, não é? E alguns acasos também, não é? E dessa barafunda toda de vida e de boas coisas, há assim algumas que lhe deem uma grande recordação, daquelas que lhe deixaram uma marca d'água dessa fase da sua vida. Há muitas, não é? Há imensas coisas, não é? Desse período, não é? Quer no tempo da política, quer... há as paixões no meio destas coisas todas, não é? Com 20 e poucos anos havia a paixão pela política e havia a paixão, os amores também, não é? Claro. E portanto, muita coisa ficou. Eu vivi em Berlim, quando estive em Moscou, depois houve algum tempo que vivi em Berlim com alguma regularidade, e tinha Berlim Oeste. Era Berlim Oeste, não é? Aí já estava a chegar para o Oeste. Ainda era Oeste, porque passados uns anos depois deixou de ser Oeste ou Leste, não é? Era para ser apenas um Berlim único, não é? E aí tive também pessoas muito amigas, criei grandes amizades, não é? Convivi muito e aprendi muito, não é? Portanto, a minha aprendizagem é muito dos amigos também, não é? Essa fase, compreende-se, não é? Pois. Uma pessoa que teve todo o seu início e que depois tem a possibilidade de andar por esse mundo fora, no fundo, a Marinha, também um bocadinho, exatamente, claro. Fica com recordações muito, sem dúvida, muito fortes. Sem dúvida, muito fortes. Não lhe sei, de momento, pois, são muitas. Procurar uma. São muitas. Podia escrever um livro coordenado pelo meu amigo. Não é uma biografia, não é um coordeno. Sobre essas coisas. Quem coordena é Emília. Ela é que coordena. Sim, senhor. Portanto, vista a sua militância, tenho aqui uma questão que é membro da Amnistia Internacional e é sócio fundador da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Imaterial.
Estas associações têm... que ações têm realmente desenvolvido nestas duas instituições? Eu não tenho uma atividade na Amnistia Internacional, não tenho uma atividade... limite-me a pagar a minha cota. A Amnistia Internacional tem um trabalho altamente meritório em todo o mundo, como sabemos, não é? Infelizmente os ventos cada vez são menos propícios para a atividade deles. É gente com uma grande coragem para por vezes, se colocar à frente de situações dramáticas. A delegação da Amnistia Internacional que eu, embora sendo sócio pagando agora, não conheço bem, não conheço. É grande cá em Portugal, é expressiva? Eu conheço alguns núcleos, não é? Eu conheço, por exemplo, o núcleo de Estremoz. Quer dizer, estas instituições é sempre a mesma questão, são as pessoas, não é? E quando as pessoas são mais ativas, são mais intensas nos seus princípios, as coisas correm melhor. Eu penso que aqui em Portugal há alguma atividade, felizmente não tão necessária, digamos assim, em termos interventivos, porque os problemas não são tão dramáticos como a gente conhece aí por esse mundo fora, e muitas das ações que levam a cabo é no sentido de chamar a atenção, campanhas para outros. Não quero dizer que de vez em quando aqui não surjam algumas situações, não é? E penso que também tem um trabalho pedagógico importante que é com os jovens, não é? Tentar que os jovens percebam que as situações periclitantes da liberdade, de direitos humanos que existem por esse mundo fora. E, portanto, esse trabalho, penso que é fundamental que eles fazem com os jovens, não é? Porque nós, na nossa idade, começamos a criticar muito os jovens, não é? Que não se interessam, que não participam, que não criam associações. Mas, no fundo, nós estamos a sair pela esquerda baixa e eles estão a entrar. Gostam muito de se divertir e gostam um pouco de se preocupar, porque as coisas às vezes dão um bocado de trabalho, não é? Depois, na Associação para a Salvaguarda do Património Imaterial. Por mim, eu tenho uma questão que é esta ligação de achar que, portanto, aí participo com alma e coração, não é? Nas coisas em que por vezes posso participar. Eu tenho esta questão, é que há um património que foi desvalorizado ao longo de muito tempo. Valoriza-se o património material, não é? Património tangível, enfim, os monumentos, tudo aquilo que seja considerado importante de preservar, mas físico, não é? E há todo um património que é da humanidade, cultural, e que é das pessoas, ao qual não se dá a devida importância, não é? E aí, em muitos dos livros também que publico e tento publicar, tenho em consideração todo esse património que faz parte de... Olha, morreu agora o Alfredo Tropa, não é? Que participou com o Michel Giacometti na gravação de inúmeros fez inúmeros filmes com o Giacometti, um pouco por esse país fora, muito no Alentejo, em especial no Alentejo também, daquilo que vai desaparecendo por completo e que não se dá o devido valor. E nesse aspecto eu penso que a cultura imaterial, que normalmente está mais ligada, são questões que estão mais ligadas aos povos, digamos, que vivem no seu dia-a-dia, que participam no seu trabalho, nas festividades, digamos, o povo mais comum, o povo talvez até mais pobre, porque eles vivem intensamente essas tradições e passam-nas de gerações para gerações. Passaram ao longo de gerações para gerações. Ultimamente percebe-se que estão em causa muitas dessas tradições e dessa parte da cultura da humanidade e por isso tudo aquilo que possa ser feito em termos de salvaguarda penso que é fundamental, não é? Que é um contributo fundamental oral da cultura, exatamente, fundamental, tempos antigos e que hoje se tem que manter de qualquer forma. Claro. Não há realmente muitos estudos sobre isso e eu acho que isso é realmente da maior importância e por isso também escolhi essa pergunta justamente para lhe fazer, porque acho que realmente, porque depois isto é muito diversificado, a cultura imaterial é muito diversificada. Exatamente, é muito diversificada. Tem muitos ramos. Há que balizar também as coisas um pouco, não é? Mas felizmente, ultimamente, há um olhar para estas coisas, não é por acaso que em Portugal, nos últimos anos, tem havido uma série de aspectos que são considerados património da humanidade, não é? E tem havido. Tem havido uma série de casos, não é? Isso é fundamental, não é? É fundamental até para que as pessoas percebam que as pessoas, nas suas atividades lúdicas, percebam que isso tem uma importância grande, não é? Porque com o tempo
começou-se a desvalorizar e a esvaziar toda a importância que todas essas coisas tinham. O conteúdo humano e cultural de um país. E é importante que as pessoas percebam que há um olhar e que há um sentido de que têm valor esses aspectos da sua vida, para que as pessoas sintam também orgulho na sua cultura e no seu património oral, no seu património religioso, não é? No seu e aí património. também funciona por centros de delegações por todo o país? Não funciona. Existe uma associação aqui em Lisboa e procuram-se angariar membros um pouco de todo o país, não é? E tem-se feito uma série de ações, umas jornadas, não é? Para sensibilizar, umas jornadas por diversos pontos do país, não é? Foram feitas no Algarve, foram feitas aqui no Alentejo, em Lisboa, em Tomar, em Trás-os-Montes também, e procura-se nessas jornadas levar à discussão muitos desses conteúdos patrimoniais e materiais da região, não é? Da região, não é? Tentando sensibilizar as autarquias e os poderes públicos em geral, não é? Porque dos poderes constituídos ainda não há muito a olhar para estas coisas, não é? O problema é esse, não é? São os pibos, não é? Exatamente. São os picos. Exatamente. Bom, mas agora vamos a uma outra parte de uma pergunta que aqui tenho, que é muito importante, que é o facto da editora em que nos encontramos, a Colibri. Muito bem. Foi criada em 1991, digo bem, não é? Quase 30 anos, já viu? É verdade. Parece que foi ontem. E tem conhecido progressos importantes, sem dúvida, não é? Tem progredido muito nestes últimos anos. Fala-nos da sua Colibri nestes anos todos. Sim, é um trajeto de vida meu, da minha mulher, dos meus filhos, e é um trajeto que não é um emprego, uma empresa. É mais que isso, uma iniciativa, é uma coisa que faz parte do nosso âmago também, não é? Quer dizer, as nossas vidas confundem-se muito com este projeto. É um projeto que mantém praticamente os mesmos funcionários desde o início, não é? Entraram mais alguns, entretanto, e, portanto, a esmagadora maioria são pessoas que se mantêm felizmente, que estão aqui praticamente, com a minha pouca assim, a não ser alguns que são mais jovens, que praticamente ainda não têm a idade. Mas eu conheço todos. Pois já conhece, não é? E, portanto, eles também vestem a camisola e gostam de trabalhar na Colibri, sentem isto um bocadinho também como fazendo parte da sua equipa, não é? O trajeto é um trajeto engraçado, não é? Porque é um trajeto que nasce na Faculdade de Letras de Lisboa, não é? É na Faculdade de Letras de Lisboa, onde eu estudava, e há um momento em que percebi que havia uma série de professores meus a fazer teses de mestrado, de doutoramento, e aquilo ficava tudo lá, pronto, ninguém, a não ser que fizessem meia dúzia de fotocópias para dar por à disponibilidade dos alunos, dos seus próprios alunos, ninguém mais tinha conhecimento desses trabalhos. E nessa altura eu pensei que valia a pena tentar que a ciência também não ficasse enclausurada, não é? E pudesse estar à disposição de um público interessado, não é? E fui, de início, praticamente, os livros que saíram, os primeiros livros, eram de filosofia. Não é? E também, na altura, quando pensei em avançar com a editora, convidei dois amigos, não é? Que é o Adelino Cardoso, que era de filosofia também, e é de filosofia, e o Viriato Sormenho Marques, que tinha sido meu professor. E na altura convidei-os a perguntar se eles queriam participar um bocadinho neste projeto, porque eles estavam já há muito tempo vocacionados para as aulas e, portanto, faziam a sua carreira profissional como professores, mas pelo menos puderam dar uma ajuda no início, não é? E eu diria que a estrutura, a espinha dorsal da editora ainda hoje é como foi nesses primeiros tempos e para o qual eles deram uma ajuda fundamental, não é? Criando algumas coleções, e, portanto, eles deram uma ajuda fundamental. E, portanto, inicialmente eram só trabalhos de filosofia, praticamente, depois começou a abarcar mais uma série de trabalhos de outras áreas dali, não é? Da história, especialmente, não é? Hoje, embora a editora se mantenha muito ligada aos trabalhos das ciências humanas, não é? Vulgarmente chamadas das ciências humanas, é muito abrangente, não é? E se repararmos, temos publicações praticamente em todas as universidades,
continuamos a ser uma editora muito ligada ao mundo universitário, não é? Mas, portanto, muito ligada a todas as universidades do país e algumas também do estrangeiro. Temos uma série de casos de trabalhos em que colaboramos editando obras, até em colaboração com universidades de Berlim, por exemplo, não é? Berlim, por exemplo, não é? Mas de Veneza também, muitas outras universidades por esse mundo fora. E, portanto, continuamos ligados a esse mundo, não é? Mas depois, claro, fomos abarcando outras áreas, não é? Uma coisa que eu gosto imenso também são as monografias que se publicam sobre as terras, sobre as aldeias que por vezes nós nem sabemos que existem. Sobre os algarves, não é? Sobre os algarves, também temos muito livro sobre o Algarve, não é? No Alentejo dizem que eu sou o editor do Alentejo, não é? Na Casa do Alentejo estão sempre a dizer: tu és o editor, és o nosso editor das nossas coisas. Porque se publicam muitas coisas realmente ligadas às terras, não é? À história das terras, e isso é importante para dar a conhecer e ficar a história para os vindouros, não é? Pequenas povoações que daqui por uns anos se calhar desaparecem porque o despovoamento é muito grande e é muito acelerado, não é? É verdade. Mas agora, ampliando um pouco a ideia da Colibri como editora, a Colibri inclui-se no mundo das edições em Portugal. É um atrevimento fazer esta pergunta, mas quem é que manda nisto das edições? Pois, é uma boa pergunta, a qual eu gostaria de responder. Se calhar também não há uma resposta para estas coisas. Não é? Eu diria que há aqui algumas questões parcelares que valia a pena nós referirmos. Não é? Há a edição do chamado best-seller cujos títulos pululam pelas livrarias. Sim, exatamente. Que voltaremos mais atrás, talvez. Não é? O gosto pela leitura, estou convencido que vem diminuindo, não é? Vem diminuindo. Os jovens não leem como se lia aqui há 40 ou 50 anos. Mas não é só por culpa deles também. Enfim, toda esta parafernália de digital que aparece altera completamente este mundo, não é? O mundo é outro, já não é só o mundo do papel, não é? O mundo Aliás, dos livros. isso está relacionado com o tópico que eu tinha aqui a seguir, que é o mundo, como é que prevê o mundo dos livros, considerando a época digital que vivemos. Portanto, podemos relacionar uma coisa com a outra. Sim, sim. Portanto, este mundo é um mundo em que a informação também passa muito, enfim, por tudo o que existe hoje em dia, através da internet e através de todos estes meios que hoje em dia estão à disposição praticamente de todos, não é? E, portanto, o livro deixou de ter um papel fulcral na educação e na formação das pessoas. De certeza que há muitos alunos hoje em dia, nas próprias universidades, que pouco leem em termos de livros, não é? Tudo está na rede, tudo está nas nuvens e tudo passa por aí sem terem que pensar numa biblioteca, sem terem que pensar na importância da concentração, da leitura, da reflexão sobre aquilo que lá está. E como tal, os livros que se começam a publicar são, em boa parte, chamada literatura light, não é? Que é um entretenimento puro e simples, não é? Com muito esoterismo à mistura, não é? E mágicos e, enfim, toda uma parafernália. Sim, uma parafernália de entretenimento puro e simples que não tem muito a ver já com a formação e com o objetivo que os velhos livreiros e editores tinham, que de ser o livro uma parte fundamental da formação do homem, não é? Já quase que é difícil hoje ler essa de Queiroz, ou pelo menos recomendar. Sim, torna-se muito complicado. Enfim, eu tenho bons escritores sobre essa de Queiroz e pronto, eles gostariam que os livros deles fossem mais lidos, não é? Gostariam, não é? Tenho, se calhar, o maior intérprete e crítico e divulgador dessa, que é o arquiteto Campos Matos, não é? É quase certeza hoje em dia, não é? Eu tenho lido coisas não desfazendo todos os outros que existem neste país, não é? Mas o homem com mais paixão e que mais procura escrever e divulgar, penso que é ele. E ele gostaria muito que fossem muito mais os seus leitores, não é? Aqui e lá fora, não é? No Brasil, especialmente, também. E portanto, há este paradigma que já não é propriamente um paradigma que era o livro, como existia antigamente. Hoje há muita coisa a publicar-se, mas neste sentido de transnacional, não é? Em que os grandes escritores aparecem em todo o lado e são os mais vendidos, enfim,
há aqui uma ressalva que são os locutores da televisão também, não é? Também. Os pivôs, não é? Porque aparecendo todos os dias continuam a manter audiências também. Se por vezes o conteúdo dos livros é bom ou interessante, seria para outra ocasião que pudéssemos falar, não é? Porque tenho as minhas dúvidas, sei que vendem muito, mas eu tenho as minhas dúvidas que seja alguma coisa de grande importância, porque eu, no meu caso, não é que esteja completamente contra, mas não tenho tempo para ler. E como tal, há de facto quase uma central por esse mundo fora a publicar livros para todo o mundo, não é? E com uma grande capacidade de persuasão, não é? Porque aparece no Times uma crítica, aparece aqui, aparece no outro lado, aparece em todo lado, e na televisão também. Há logo entrevistas e com grandes parangonas diz-se que acabou de sair o livro de fulano tal, não sei o quê. Isso cria, naturalmente, no público uma chamada, não é? Depois tudo aquilo que se vai publicando sem este impacto, não é? Que pode ser tão importante ou muito mais para a humanidade que esses livros que nós acabámos de dizer. Mas não tendo por trás esta máquina de fazer leitores, não é? É uma máquina de fazer leitores, tem grande dificuldade em fazer passar a sua mensagem. E tenho ótimos escritores, tenho bons escritores no meu catálogo, mas tenho uma dificuldade enorme que haja uma recensão crítica, que se fale sobre o livro, que haja procura de levar o escritor a esta escola ou àquela universidade para falar com os alunos ou falar com as pessoas que vivem naquela terra. Há uma grande dificuldade porque há de facto um voltar de interesses, e aí poderá dizer quem é que manda, pois claro, aí, quer dizer, essa vontade de interesses se calhar é manipulada por alguns, não é? Isso é óbvio, não é? E normalmente aqui essa manipulação a gente costuma dizer que é o capital, quem manda é o capital, não é? E, portanto, aí os livros são um negócio tão importante como outro qualquer. As editoras, até que há uns anos atrás, hoje já não sei bem se é esse o espelho, mas as editoras até que há uns anos atrás eram compradas por grupos importantes. Sim, claro. Eram compradas por grupos importantes. Mas também houve grandes sabores, não é? Mas aqui em Portugal. Quedas e grandes quedas. Sim. E hoje já é uma aventura em que poucos se envolvem. Dá-me ideia que sim, que aprenderam a lição, não é? Pensando não percebendo as dificuldades que os editores deste país têm para conseguir fazer a sua vida no seu métier normal, não é? Pensaram que era um manancial de angariação de dinheiros, não é? Depois a etapa final das edições e dos livros, que são as livrarias, não é? Claro. Nós vamos muitas vezes às livrarias e agora, com esta crise, há livrarias que estão em crise. A crise neste momento é profunda, não é? A crise neste momento é profunda. É profundíssima. As pessoas procuram títulos apelativos, que não têm existido ultimamente também, porque não se tem escrito muito, mas houve uma fase, digamos, antes disto tudo, se nos reportarmos aqui há 2 ou 3 anos atrás, continuava-se na senda de entrar na livraria e aparecerem títulos quase todos os dias. Aquilo era... Mas eu creio que, apesar de tudo, desses livros que apareciam, acabavam por se vender poucos. Sim, as próprias livrarias passaram a ter uma política um bocadinho mais restritiva nisso, não é? Porque de antes praticamente aceitavam todos os livros que acabavam de sair ao público, não é? E as livrarias aceitavam, mas isso começou a ser muito difícil para as próprias livrarias, por um lado, porque os espaços cada vez são mais pequeninos, não é? Por outro lado, porque os funcionários cada vez são menores, não é? As livrarias têm grande dificuldade em manter, em sustentar economicamente e financeiramente os seus espaços. Cada vez são mais pequenos, têm menos gente, e a entrada de um livro implica uma catalogação, implica uma localização, implica um código de barras que é necessário incluir no local, quer dizer, há toda uma série de procedimentos que é necessário efetuar e que não há capacidade da parte de uma pequena livraria ou mesmo de uma livraria de média dimensão de processar toda esta quantidade torrencial de livros que iam saindo, não é? Porque aqui há tempos falava-se cerca de 40 a 50 títulos por dia, não é? Era impossível as livrarias absorverem tudo isso, não é? E depois há o facto de receberem, processarem esses livros, colocação em prateleiras, colocação colocar em locais visíveis, e passado pouco tempo estão a entregar aos editores, não é? Venham buscar, vão devolver, porque não se venderam, não é? Portanto, há neste momento uma política muito mais restritiva
Está aqui uma nesse luta aspecto. agora, aparentemente, pelo menos há uma luta entre a edição, entre os livros e todo o mundo digital que Claro, aparece com tudo o que for preciso. exatamente, sim. É claro que ainda já nem se põe em questão, ainda se punha aqui há uns tempos a questão de ter a capacidade de ler o livro no papel ou ter a capacidade de ler o mesmo livro digitalmente. Já não se põe essa questão porque ninguém o lê, nem em papel nem digitalmente, porque hoje o que se lê são os apontamentos, os cabeçalhos, as informações sobre os livros, isto e aquilo outro, e essa é uma luta que as livrarias e as editoras têm pela frente. E é uma luta inglória, não é? É muito complicado. É uma luta inglória, não é? É uma luta. Porque as pessoas que são cada vez mais educadas a lerem pequenos certos de tudo, e de muita coisa e pequenas coisas. E ficam com a ideia. Exatamente. Eu não lhe queria estar a roubar muito tempo aqui no seu quartel-general. Sabe que é um prazer tê-lo aqui, como sabe, sempre. Não é preciso ser por causa de uma entrevista. É sempre que cá venha, é bem recebido, para a alegria de todos nós. É difícil interromper uma conversa, porque os temas seriam sempre muitos. Não é? Mas, fazendo agora uma revisão de tudo aquilo que falámos, quer das suas atividades empresarial, associativa, social, política e tal, digamos qual é, eu regresso a esta, não é a recordação, mas digamos qual é aquela que até hoje lhe tem dado maior satisfação. É a política, é a empresarial ligada ao livro, é cultural, portanto, associativa, de tudo isso em que andou envolvido e que tem andado envolvido e que ainda hoje está envolvido. É uma boa pergunta. Se tivesse que escolher uma dessas áreas de predileção, dificilmente me imagino sem a tarefa do livro, não é? A tarefa do livro, que é o contacto com os autores, as perspectivas de podermos viabilizar as coisas, não é? A leitura das obras, não é? Na maior parte dos casos. Eu confesso que quando são teses, na boa parte delas, é impossível ler tudo, não é? E elas já foram... Algumas até tudo que lá vem. Exatamente. Já foram aprovadas, já passaram pelo crivo de um júri, e, portanto, não tenho que ser eu depois a dar o meu aval. Tenho que tentar saber se é ou não viável publicar esse tipo de obras. Depois, a esmagadora maioria das outras obras eu faço o esforço de ler, porque às vezes é mesmo um esforço, não é? Tenho que roubar ao pouco tempo livre que tenho, não é? E ao sono também. E isso dificilmente eu poderia já encarar na minha vida. Abandonar essa área. Bem, a não ser que eu tivesse uma quinta cheia de animais e aí o prazer aí talvez fosse quase fosse, não é? Talvez fosse uma coisa muito gratificante também, porque adoro animais, gosto de me sentir no meio do campo e da natureza, não é? Sinto-me bem, não é? Posso-lhe confessar que quando chega a primavera, esta primavera não, praticamente não saímos daqui de Lisboa, não é? Mas quando chega a primavera eu fico cansado, fico com dores no meu pescoço, porque ando nas árvores à procura de encontrar os ninhos dos pássaros. E eles são sempre iguais, das espécies, não é? Cada espécie tem o seu ninho e, portanto, de um ano para o outro, eles não variam, não é? Eles estão lá. Eles não estão lá, mas não variam a forma como fazem o ninho, não é? Mas esse prazer é tão grande de ir lá. Eu sei que é assim, os ovos que lá tiverem também são daquela cor, não é? Mas não há nada que me diga, pá, já conheces isso, não vale a pena ires ver outra vez. Não, esse momento é sempre um momento inesquecível, não é? Do contacto com a natureza e com a criação das coisas, não é? Contacto com o livro e contacto com a natureza. São as duas grandes coisas, as duas grandes áreas. Sem dúvida. Com tudo isso que envolve depois, claro, todo o resto, todos os não é? problemas que envolvem. Não é? Mas isso é interessante. A natureza e o livro são duas áreas que preenchem a sua vida. Tem filhos relacionados com a atividade que continuam ligados? Eu tenho 2 filhos, tenho um relacionado. O outro enverdou como meu amigo pela engenharia. Exatamente, o outro é depois. Exatamente. Também é questão nesse ramo, a sua mulher também está ligada à empresa. Exatamente. Sim. Uma vida ligada à Colibri. Sim, é a família, praticamente. Colibri que é um bom nome para uma editora. Penso que sim. O Colibri são aves muito delicadas, muito lindas. Não é? E acho que há uma variedade enorme de
colibris, não é? Desde coisas com 1 centímetro de tamanho até alguns bem maiores, não é? E são de facto uma expressão da natureza fantástica, não é? O que eu desejo do coração, do fundo do coração, é que haja muitas colibris, mas que esta seja sempre a primeira. Que a colibri seja muito feliz, passada agora esta fase difícil. É verdade, uma fase muito difícil. Que tem que estar a atravessar, todos estamos. Claro, não é? todos estamos, não é? Todos estamos, mas que a colibri seja muito feliz para muito até obrigado. A eternidade. Também é o mesmo que eu desejo. Muito obrigado. Muito obrigado.